Enviou Deus um anjo a Jerusalém para destruir. Ao destruí-la, olhou o Senhor e se arrependeu do mal, e disse ao anjo destruidor: Basta, retire agora a mão. O anjo do Senhor estava junto à eira de Ornã, o Zebuseu. 1 Crônicas 21, verso 15. Então, esse verso tem a mesma fala de 2 Samuel 24. O anjo estava destruindo desde Dan até Berseba. E quando chega então em Jerusalém, tinha alguém orando. E porque tinha alguém orando, clamando, reconhecendo os seus pecados, confessando, reconhecendo, arrependido, o Senhor se arrepende e diz ao anjo destruidor: basta. Quem estava orando? Quem estava arrependido? Quem mandou fazer esse censo para manifestar sua glória? Para ver que o exército de Israel não era mais aquele exército pequenininho, que agora era um exército grande, que tinha grandeza. Quem? Davi. Davi, um homem segundo o coração de Deus, que na sua velhice, quando já tinha sido reconhecido como um homem segundo o coração de Deus, cai numa esparrela da autoconfiança, cai na esparrela da grandeza, do orgulho. Meus irmãos, não podemos desviar os olhos do Senhor nem um instante, para não cairmos nas ciladas do inimigo. O grande rei Davi, um homem próximo de Deus, um homem escolhido, um homem que errou muito, mas sabia reconhecer os seus erros, sabia reconhecer os seus pecados, sabia confessá-los. Os salmos, quantos salmos são confissões de Davi? Vamos orar neste momento? Feche seus olhos. Paizinho querido, louvado e exaltado seja o teu nome. Pai, obrigada por entendermos que quando reconhecemos, arrependemos, confessamos, o Senhor muda a história da nossa vida. O Senhor retira o mal de dentro de nós. E a legalidade dada a um agora é dado ao Senhor. Senhor, aqui, a legalidade. Davi, ao reconhecer, ao confessar, ao pedir perdão, dá a legalidade para o Senhor. E o Senhor, então, diz: basta. Senhor, o que estamos, o que permitimos, o que estamos dando legalidades para Satanás na nossa vida, nos ajude a ver, Pai. Nos ajude a ver em que estamos colocando o nosso coração, Pai. São nas riquezas? Senhor, quantas vezes priorizamos bens ao invés de priorizar pessoas? Precisamos priorizar as pessoas, mas priorizamos o dinheiro, Pai. O Senhor é um Deus que quando o Senhor entra, quando permitimos, porque o Senhor não invade, o Senhor bate a porta. Mas quando o Senhor vem, o Senhor não é um Deus que quer ajudar apenas uma parte, o Senhor quer ajudar as duas partes. Vemos isso, Senhor, na vida de Maria Madalena e de Simão. Simão havia abusado dela. Um tio abusou dela. Ele se tornou leproso.
E ele gritava: imundo, imundo. E ela reconhecia aquela voz. Ela tinha sofrido, tinha se tornado uma prostituta, mas o Senhor salvou os dois, porque o Senhor não tem interesse. No nosso coração, nós queremos sempre ajudar a vítima, mas o Senhor é um Deus que tanto se envolve com a vítima como com o agressor. O Senhor quer salvar ambas as partes. O Senhor nos ajude a entender isso. Nos ajude, Senhor, a amar. Nos ajude a conhecer ao Senhor em amor. Pai, que as pessoas deixem de ser egoístas, orgulhosas, avarentas, jactanciosas. Oh, Senhor, tem misericórdia do teu povo. Tem misericórdia de nós, Senhor. Pai, nos ajude a arrepender. O Espírito Santo é o Senhor que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Venha até nós, nos mostre. Esse é o meu clamor nesta manhã. Nos mostre onde estamos errando. Nos mostre, Pai. Derrama sobre nós teu Espírito Santo. Nos ajude a enchermos do Senhor, Pai, a ponto de transbordarmos e sermos um cheiro de vida para vida e não de morte para morte. Em nome de Jesus, tome cada participante do amor escrito com sangue, do primeiro Deus, das mulheres da Bíblia, das esposas que oram, das mães que oram, dos jovens, das crianças. Tome, Senhor, dos homens. Tome o ministério da intercessão. Tome o pastoreio nas tuas mãos, Senhor. Somos o teu corpo, Pai. Precisamos da tua unidade. Em nome de Jesus, Paizinho. É o que eu lhe imploro, hoje e sempre. Amém. Amém. Queridos, eu acabei falando tanto com Deus que agora que eu percebi. Mas olha, quando você vai para esse contexto de 1 Coríntios 21, verso 15, aqui no contexto de Crônica, o anjo já estava destruindo Jerusalém. Já havia começado, mas era em Jerusalém que Davi estava clamando misericórdia. Era em Jerusalém que Ornã estava clamando misericórdia. Era em Jerusalém que os sacerdotes de Davi, os sacerdotes de Deus, clamava por misericórdia. O anjo andou por todo Israel, mas quando ele chega em Jerusalém, estavam clamando. Quer dizer, de Dan até Betseba, ninguém clamava, mas aqui eles clamavam. Olha, e quando o anjo chega, que eles estão clamando, Deus diz, basta. Entende o poder da oração? A oração deles anulou a punição aplicada. E o anjo nesse momento recua, mas não acaba por aqui. 1 Crônicas 21, verso 20. E eu queria ler com você o verso 20. Abra sua Bíblia, vamos ler juntos. Então aqui diz assim, olha. Virando-se Ornã, viu o anjo, e esconderam-se seus 4 filhos que estavam com ele. Ora, Ornã estava debulhando trigo. Então, olha, Davi vê o anjo, Ornã vê o anjo. Nós não conseguimos ver os anjos. Por quê? Porque existe um grande conflito. Mas se eles aqui estavam vendo o anjo, por que eles estavam vendo o anjo? Por que Deus estava permitindo que eles vissem o anjo? Para eles entenderem que a guerra era espiritual, que era algo sério. Então, por isso é que eles estão vendo aqui o anjo. Entende? Então, entende que essa batalha aqui é espiritual. Você percebe que a guerra era tão grande,
tão espiritual que Davi vê o anjo, Ornã vê o anjo, os sacerdotes veem. E eles percebem que o problema não é físico, que o problema é espiritual. Agora no verso 26, eu gostaria que vocês lessem. Edificou ali um altar ao Senhor. Ofereceu nele holocaustos e sacrifícios pacíficos. Invocou o Senhor, o qual lhe respondeu com fogo do céu sobre o altar de holocausto. O Senhor deu ordem ao anjo e ele meteu a espada na bainha. Davi oferece 2 sacrifícios quando Deus pede o holocausto. Você entendeu? Aqui diz: edificou nele holocaustos e sacrifícios pacíficos. Foram 2 tipos de oferecimento: holocausto, pedindo perdão. Sacrifício pacífico era o sacrifício de gratidão. Você precisa entender isso. Nós precisamos oferecer holocaustos ao Senhor e sacrifícios pacíficos. Um é diferente do outro. Então, no verso 27, perceba que é o seguinte: Davi lembra, cheio de orgulho. Veja o verso 30. Davi não podia ir até lá para consultar Deus, porque estava aterrorizado por causa da espada do anjo do Senhor. Então no 27, o Senhor deu a ordem ao anjo e ele meteu a espada na bainha. Mas Davi estava aterrorizado. Lembra que ele estava cheio de orgulho? Lembra? Então, olha, Davi ficou aterrorizado quando ele percebeu que a grandeza de Israel era espiritual, não era física, não era genética, não era doença, não era falta de ar no pulmão, não era nenhum problema. Você está vivendo algum problema de falta de ar, de pulmão, de doença? Nós estamos vivendo? Posso dizer para você, meu irmão, essa guerra é espiritual. 70 mil pessoas morreram em 3 dias. 10% dos homens. Veja que o censo foi um motivo para ver o potencial de guerra. E é nesse ponto que a peste cai. Eu vejo o mundo inteiro assustado com essa peste que tem caído sobre a terra, que é o Covid-19, que é o coronavírus. O mundo inteiro tem se preocupado com a economia e é justamente o ponto onde a peste está destruindo a economia mundial. E só se compadece, Deus só se compadece em Jerusalém, local onde se humilhavam. Sua casa está se humilhando. Você está se humilhando. Nós estamos entendendo nessa história que Deus se compadece de quem se humilha, de quem se entrega, de quem se coloca nas mãos dele. Deixa sua prepotência. Deixa de você achar que você pode resolver os seus problemas, que você é grande. Nós não somos nada sem Deus. Não somos ninguém sem Deus. Precisamos uns dos outros. Se humilhe. Se quebre. Porque os humilhados serão exaltados. Davi se humilhou. O grande rei Davi se humilhou. E Deus novamente teve misericórdia de Davi. E Davi morreu sendo progenitor do Messias. Jesus, filho de Davi, tende misericórdia de mim. Você vai ver que onde Davi viu o anjo, esse é o lugar onde o templo foi construído. Nós ainda vamos aprender grandes coisas. Deus te abençoe. Deus te guarde. Deus te guarde. Deus te